vou apresentar o senhor. Tá Aqui bom, então. nós já estamos ao vivo. Boa noite. Estamos aqui apresentando mais uma sequência das nossas lives aqui. Hoje nós temos o Pepino. Apresentando mais uma sequência das nossas lives aqui. Nós estamos aqui com o Adilson Pepino, que ele que é consultor florestal da empresa Florastec, Serviços Tecnológicos Florestal da Amazônia, e ele possui mais de 35 anos de experiência na implantação de silvicultura com fins comerciais. Ele trabalha principalmente com espécies de eucalipto, pau de balsa, pinos, mogno, teca e paricá. Então, a partir de 89, né, entrando na década de 90, ele desenvolveu o projeto Beija-Flor da Amazônia, que através dos anos de pesquisa que ele teve no tocante a essas recuperações de áreas degradadas, ele desenvolveu um modelo próprio de revitalização que ele vai estar passando para a gente hoje, essa troca de experiência aí com a nossa associação. Boa noite, Pepino. Você tem alguma... Você fica à vontade agora para se apresentar também, e o tempo é todo do senhor. Boa noite. Nosso muito obrigado, tá, a todos por prestigiarem a live de hoje. E eu já posso compartilhar a tela aqui? Ou... Pode compartilhar. Eu vou colocar aqui para o senhor... já tá aí a apresentação do senhor. Já está na tela aqui para os colegas assistirem. O senhor fica à vontade. O áudio está legal? Está baixo ou precisa... Para mim está ótimo. Eu vou esperar os colegas responderem aqui. Vou perguntar só um minutinho, Pepino. Eu perguntei aqui se o áudio está ok. Os colegas vão responder para mim aqui já. Pronto. Mas eu acho que está tudo certo com o áudio aqui, Pepino. Beleza, então. Vamos dar início. Pode começar. Primeiramente, nossos agradecimentos à renomada Associação Rondoniense dos Engenheiros Ambientais do Estado de Rondônia por nos proporcionar a oportunidade de levar a todos o projeto Beija-Flor da Amazônia através dessa live. Meu nome é Adilson Pepino, consultor florestal da empresa Florastec, Serviço Tecnológico Reflorestal da Amazônia, com mais de 38 anos de experiência em desenvolvimento de silvicultura. Mas, nos últimos 6 anos, abandonamos a área de silvicultura e estamos nos dedicando exclusivamente ao projeto Beija-Flor da Amazônia, que é nada mais, nada menos, recuperação de áreas degradadas. Tá? Veja bem, o codinome Beija-Flor. Nós escolhemos esse nome devido à fábula do Beija-Flor. Não se sabe de onde um incêndio de grande proporção começou em uma floresta nativa. E a bicharada entrou em debandada para salvar a sua própria vida. O beija-flor foi o único animal que se preocupou em controlar o incêndio. Ele voava em direção ao igarapé, pegava aquela pequena gotícula de água e vinha em direção ao incêndio e apagava, jogava aquela gotícula tentando apagar o incêndio. O beija-flor, fazendo com todo esse desespero, o elefante gritou para o beija-flor: Beija-flor, voe e salve a tua vida. Você não irá conseguir controlar o incêndio.
o beija-flor, na maior simplicidade, respondeu ao elefante: eu sei, nobre colega, que não vou conseguir controlar o incêndio, mas estou fazendo a minha parte. Então, ao longo desses anos, nós adquirimos um pouco de experiência em revitalização de nascente e mata ciliar, e seguindo essa linha de raciocínio, estamos fazendo a nossa parte. Estamos levando a todos que estejam preocupados com os recursos hídricos as informações adotadas no projeto Beija-Flor. Mas, primeiramente, pessoal, eu preciso explanar a todos os conceitos do projeto Beija-Flor. Veja bem, existem várias metodologias adotadas em restaurações de áreas degradadas, mas iremos relatar apenas os conceitos do projeto Beija-Flor. Tem sobre restauração, existe uma enorme complexidade por trás de uma restauração. Se observarmos uma floresta nativa, preservada com mais propriedade, passaremos a entender toda essa complexidade. Veja bem, grande parte da cadeia alimentar em uma floresta nativa, ela se encontra às margens do igarapés, rios, nascente e até onde a água vai na área alagada no período das enchentes. Através dos anos, a cada projeto implantado, visualizamos que recuperar a degradada não é só produzir uma vegetação, porque vegetação por vegetação nós podemos deixar a gramínea. Passamos a entender que seria preciso desenvolver um ecossistema. Precisamos visualizar um ambiente que seja hospitaleiro para as espécies da fauna, ou seja, desenvolver a biodiversidade. Por exemplo, insetos, animais, pássaros e etc. A área revitalizada possa proporcionar um ambiente que seja adequado para a moradia das espécies da fauna. E como isso é possível? Introduzir na área degradada uma combinação de espécies madeiráveis e não madeiráveis. Veja bem, pessoal, entendemos que é praticamente impossível o técnico desenvolver um ecossistema igual ao da natureza. Mas o projeto Beija-Flor da Amazônia procura copiar e se aproximar o mais perto possível desenvolvido pela natureza. Através desses conceitos, a produção de água potável irá acontecer naturalmente. Isso é fato, tá? A gente já conseguiu alguns objetivos em revitalização de nascente. E outra informação preciosa: escolha das espécies pioneiras. O projeto Beija-Flor da Amazônia procura introduzir na área degradada espécies pioneiras que possam contribuir com várias funções dentro da área. Cada espécie tem a sua particularidade, funções na recuperação da área degradada. Veja bem, o primeiro objetivo que precisamos alcançar em uma revitalização é a erosão. Isso é fato, nós precisamos de estagnar esse grande problema da erosão. Com a estagnação da erosão, nós vamos resolver dois problemas: o sedimento e o assoreamento. As espécies pioneiras têm outra função muito importante: proteger as espécies tardias da insolação. Fazer com que as espécies tardias entrem em competição em busca de iluminação. O desenvolvimento será superior que a céu aberto. Abertura de clareira. Essa é a última etapa das espécies pioneiras, porque ela é cultivada em números maiores, tá? Aí você faz a abertura de clareira através das espécies pioneiras para que as espécies tardias tenham desenvolvimento satisfatório.
E como será a abertura de clareira? Será através do desbaste. Outras funções das espécies tardias: quebra de vento da área, quebra de impacto visual. Por que essa quebra de impacto visual é fundamental? Quando nós chegamos numa área degradada, nós sofremos aquele impacto negativo. Então, as espécies pioneiras também têm essa função, porque ela tem um desenvolvimento precoce. E a função mais importante das espécies pioneiras: armazenamento de água. O projeto também adota o cultivo de várias espécies nobres em forma de proteger essas espécies da extinção, com objetivos futuros de atender novas restaurações através do banco de semente que estará disponível na área. E as espécies também precisam ter conhecimento de espécies que produzem alimento. E esse alimento é um dos maiores desafios da restauração. Veja bem, cultivar o quê e para quais espécies da fauna? A complexidade está justamente em como efetuar a distribuição das espécies produtoras de alimento e as espécies madeiráveis e número de plantas na área. Não adianta nada você cultivar, por exemplo, uma espécie lá, vamos falar uma espécie frutífera, um ingá-feijão, e colocar 50 plantas de ingá-feijão por modo. O modo que eu digo é 1 hectare. Você está desenvolvendo uma superpopulação de ingá-feijão. Você tem que variar. O projeto Beija-Flor da Amazônia adota também várias espécies frutíferas madeiráveis para esses fins, que é a produção de alimento para as espécies da fauna. Em particular, espécies que sejam atrativas a pássaros e morcego. Por que devemos atrair pássaros para a área? Tempos atrás, nós cultivamos uma espécie conhecida popularmente que hoje nós não cultivamos mais, porque o pássaro, quando ele passa na área, ele já traz a semente, que ele já degustou em outra área, e tem a regeneração natural. O pássaro fará a diferença na área revitalizada, ou seja, contribuindo com a dispersão de semente. Assim, com a regeneração natural, os objetivos citados, precisamos visualizar também, pessoal, a viabilidade econômica na restauração. O projeto Beija-Flor da Amazônia adota as culturas anuais e perenes e ainda conta com outra fonte de renda, que é o apiário. Além de gerar receita, o produtor com apiário terá uma função importantíssima na recomposição florestal. Nada mais, nada menos, polinização das espécies, madeiráveis e não madeiráveis, contribuindo significativamente com a produção de alimentos e melhoramento na produção de sementes das espécies existentes na área. A escolha certa das espécies pioneiras é sinônimo de sucesso do projeto. O projeto Beija-Flor adota 4 espécies pioneiras. Tá? Paricá, pau de balsa, paineira e uma que gera polêmica, que é o eucalipto. Mix de espécies madeiráveis e não madeiráveis, ou seja, planejamento das espécies. O técnico, antes de iniciar a revitalização, ele tem por obrigação de fazer o planejamento das espécies que ele irá introduzir na área. E esse planejamento consiste, pessoal, no mínimo em 45 espécies. Tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai estudar o número de plantas por espécie para introduzir na área. Vou citar um exemplo claro. É de conhecimento de todo que o mogno no Ceará tem um problema seríssimo com a Ripsipila grandela, né, que ataca a ápice dela. Então, você não pode introduzir 10, 30, 40 plantas de mogno.
O projeto Beija-Flor adota 4 plantas de módulo, no máximo, por cada módulo. Tá? A fase mais importante antes de iniciar uma revitalização na nascente é a identificação dos olhos d'água. O técnico precisa identificar aonde está centralizado o olho ou olhos d'água principais. E esse estudo ele precisa ser efetuado na época de carga máxima da água, ou seja, em fevereiro e março, tá? Que na época das enchentes. Por quê? Porque existe algumas nascentes que no período da seca, ela para de produzir água. Então, você tem que ter conhecimento aonde está localizado os principais olhos d'água para iniciar a revitalização. Em seguida, a demarcação da nascente. O projeto Beija-Flor adota o isolamento de uma área de 1 hectare. Tá? Ou seja, 100%. E a metodologia que nós adotamos é o seguinte: após a identificação do olho d'água, nós centralizamos a marcação acima do olho d'água e após essa marcação da centralização do olho d'água, 70 metros acima, 50 metros em ambas as laterais e 30 metros abaixo do olho d'água. Tá? Para nós introduzir as espécies madeiráveis e não madeiráveis na revitalização. Uma parte importantíssima: controle de formiga. Esse controle de formiga é fundamental, pessoal. Vocês precisam combater rigorosamente a formiga cortadeira. Veja bem, e a melhor época para você combater a formiga é antes da revoada nupcial. Porque você adotando essa metodologia, você irá eliminar várias futuras rainhas no próprio formigueiro, tá? Porque a revoada nossa aqui acontece de setembro a primeira quinzena de novembro, tá? Então, o formigueiro solta centenas e centenas de rainhas, né? Então, você precisa de fazer esse controle rigoroso antes da revoada. E outra informação: além da divisa da área que você irá revitalizar, 70 a 100 metros, você precisa fazer o controle da formiga. Porque ou você combate rigorosamente esse inseto, ou ele irá dizimar o teu trabalho. Outro inseto devastador, cupim. Principalmente nas espécies, né, pioneiras, aí, o paricá, eucalipto, cupim, ataca rigorosamente, né? Então, você precisa combater esse inseto rigorosamente, senão você também irá ter perca na tua floresta. E aqui uma informação, pessoal, importantíssima para qualquer técnico para iniciar o seu trabalho de revitalização. Coleta de amostra de solo. Essa coleta, ela precisa ser executada por profissionais, tá? Porque você tem que ter precisão nessa coleta. Eu não conheço nenhum técnico lá no laboratório que irá corrigir o nosso erro na coleta das amostragens de solo. Por que que é tão importante? Porque o desenvolvimento das espécies cultivadas na área irá depender exclusivamente do laudo dessa amostra, porque você terá informações precisas para efetuar a correção do solo, as adubações, de acordo com as necessidades nutricionais das plantas, tá? Então, você precisa agir dentro da técnica recomendada. Outra informação importantíssima é essa aqui, ó.
análise da água, principalmente para os profissionais prestadores de serviço, porque mais à frente nós vamos comentar sobre esse problema, que é o controle de gramíneas, e nós adotamos o herbicida. Tá? Então, você, efetuando essa coleta, antes de iniciar as atividades na área onde você irá recuperar, o laboratório vai lhe fornecer um laudo, tá? Da microbiologia, física e química dessa água. E após você revitalizar a área, 6 meses, já não irá mais utilizar o herbicida, você faz nova coleta e você terá outro laudo, para você fazer uma comparação se você, quando fez o controle químico das gramíneas, você contaminou o lençol freático ou essa água. Então, isso é importantíssimo para você fazer essa atividade, tá? Demarcação do alagamento. Essa é uma informação que eu acredito que a maioria dos profissionais não adotam, tá? E essa informação nós adquirimos através dos erros. Veja bem, essa demarcação, ela é feita em plena cheia. Aqui em nossa região, é de conhecimento de todos, que os rios estão alagados a partir da segunda quinzena de fevereiro e março, né? Principalmente até o dia 19 de março, que eu costumo dizer que é a enchente de São José. E por que nós precisamos fazer essa demarcação? O técnico, como é prestador de serviço, ele vem aqui, o igarapé está seco, né? Não tem aí nem 2, 3 metros no máximo de água, por exemplo, e você inicia a revitalização através desse ponto aqui. Você vai revitalizar quantos metros às margens do igarapé? 15 metros, 50 metros, 70 metros? Então, suponhamos que você vai revitalizar aqui 15 metros de largura, em toda a margem do igarapé. E nós introduzimos as espécies florestais nessa área em mês de novembro, dezembro, no mais tardar na primeira quinzena de janeiro. Mas a recomendação é que introduzimos as espécies em novembro a dezembro no máximo, até dia 15 de dezembro no máximo, para ter um período maior de hidratação através da chuva natural, para você não precisar de efetuar irrigações. E aí, veja bem, em março vem o alagamento. Você cultivando essa área aqui, ó, esses 15 metros, e suponhamos que o alagamento, essa água atingiu 70 metros além do leito do igarapé, você irá perder completamente o seu serviço. Por quê? As espécies necessitam de 30 dias após o plantio para se adaptar e iniciar o desenvolvimento. As plantas estão pequenas ainda. Com alagamento, irá acontecer o afogamento. Então, você irá perder todo o seu serviço. E outra, você não terá recurso para recuperar essa área. Então, aí sua vida profissional acabou. Então, você precisa fazer a demarcação do alagamento. E suponhamos que a água no alagamento vai ter aqui. Você vai piquetear toda a extensão da onde a água vai. Ela vai fazendo toda a curva, você entendeu? E a partir desse ponto aqui que você irá iniciar a revitalização. Suponhamos, por exemplo, que o alagamento veio 50 metros do leito do igarapé, você vai iniciar a revitalização a partir dos 50 metros. Essa aqui é a informação mais complexa que existe em termos de revitalização de nascente ou mata ciliar, principalmente rio, que é o assoreamento. Como nós vamos fazer o desassoreamento dessa área? É. Veja bem, aqui foi usado PC, que é uma nascente. Mas o desassoreamento, eu não tenho informações técnicas
para resolver o problema. Eu tenho informações para amenizar o problema. Por quê? Qual metodologia será implantada no desassoreamento do igarapé? PC, caçamba, e precisamos de um local para que seja despejado esses resíduos que irá desassoreado. E o assoreamento, você precisa contratar um geólogo, tá? Porque ele precisa demarcar a profundidade do assoreamento. Tem local no igarapé que vai estar com 1,5 m de assoreamento, outro lugar 40 centímetros, outro lugar 2 metros, então tem que estar toda demarcada essa área. Aqui você precisa se aprofundar do assoreamento 2 metros. Vai lá, demarque e vai fazer esse desassoreamento. Mas nós adotando essa técnica da PC e a caçamba, nós vamos gerar outro impacto através dos resíduos. Porque nós vamos tirar o resíduo do igarapé e vamos despejar ele em um local. Esse local, provavelmente, estamos gerando um impacto ambiental. Né? E aí outra técnica que é adotada por vários técnicos em Rio, que é balsa e bomba de draga, de bomba de garimpeiro, né? Aquelas sucção. Como que é feito? A balsa vai percorrendo, os mergulhadores com a draga vão no leito do igarapé, sucando o assoreamento e despejando no próprio rio. Não estamos resolvendo o problema, nós estamos transferindo o problema de local. Nós estamos tirando o problema do ponto X e transferindo para o ponto Y. Esse ponto Y pode ser 20, 40, 50 ou 100 quilômetros rio abaixo. Não sabemos dizer aonde que esse sedimento irá decantar, né? Vai para o solo novamente e vai lá surgir um novo assoreamento. Então, é muito complexo a questão do desassoreamento de igarapé e nascente. Controle de gramíneas. O controle de gramíneas, já recebemos muitas críticas, né, para não usar o herbicida, mas nunca nos perguntou como adotamos esse controle de gramínea, que é a pergunta correta, né? Pepino, qual é a técnica que você adota para controlar a gramínea? Através de herbicida. Mas sim, nós adotamos uma técnica na aplicação do herbicida. O profissional, quando irá iniciar a aplicação da cauda, no controle da gramínea, ele irá da margem do igarapé no sentido do acero. As costas do profissional sempre estará voltada para o igarapé ou a nascente. Ele nunca irá dirigir o jato pulverizador, a ponta dele, em direção ao igarapé ou à nascente. Sempre do igarapé para o acero. E a margem do igarapé, nós deixamos ali 1 metro, 1,5 metro de gramínea. Não combatemos, tá? Até para contribuir com o controle de erosão. Então, nós adotamos assim. Da margem do igarapé no sentido do acero. Por que devemos combater a gramínea? Eu, em particular, não conheço nada, tá, mais competitivo em busca de nutriente, tá, do que gramínea. Vou citar um pequeno exemplo para vocês. Você tem uma pastagem por excelência que suporta aí, suponhamos, 5 cabeças animal por hectare. Você coloca 10, 12 cabeças, esse pasto irá ficar degradado. Com a degradação do solo, o que irá surgir? Capoeira. Passando 10, 12 anos, você retira essa capoeira e toca fogo, o que vai nascer? Braquiarão. Tá? O braquiarão é um competitivo terrível. E ao você introduzir as espécies na área, tá? Você tem o laudo lá
do análise de solo, a tua recomendação, suponhamos, exemplo, de administrar 2 toneladas de calcário nessa área, X grama de adubo profundo, X grama de adubação de arranque, X grama de adubação de cobertura. A planta necessita de 30 dias para se adaptar e iniciar o desenvolvimento. Se você só efetuar o coroamento na gramínea, introduzir a muda, quando você efetua a adubação, o que vai acontecer? A gramínea irá absorver mais de 70% desse adubo que você disponibilizou para a planta, porque o laudo você tem para a planta, tá? E o que irá acontecer? A planta irá ficar estagnada. Ela não tem como competir com o braquiarão, porque o braquiarão, o sistema radicular dele, já está rustificado e adaptado nessa área. Então, o primeiro passo é combater a gramínea. E outra, fogo, né? Você tendo uma gramínea numa área recuperada, aqui dentro de Paraná mesmo já aconteceu, tá? O pessoal lá ia passar e tocar fogo. Nessa área nós já tínhamos entregado, a área já estava com 4 anos. Depredaram a área, tocaram fogo 2 vezes, tá? Então é complicado. Essa área aqui, ó, que tocaram fogo. Olha, isso aí, veja bem que estava. Isolamento da área. É fundamental que você tenha um isolamento de primeira qualidade. Esse isolamento da área, ele precisa ser igual ou melhor que cercas de rodovia, tá? E outro detalhe, o técnico, ele jamais fará esse isolamento. Você, quando for efetuar a revitalização, você deixa esse isolamento da área a cargo do proprietário, tá? Você só irá passar as coordenadas para ele, ó, preciso de uma cerca assim, 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 assim. Porque, caso no futuro você faz uma cerca, beleza, entrar gado aqui e danificar as plantas, ele vai te culpar que você não fez uma cerca bem feita. Então, você deixa a cargo dele efetuar o isolamento da área, que você tira essa responsabilidade das tuas costas. E outro detalhe importantíssimo, o técnico, quando ele vai numa área dessa aqui, ele não pode só observar a área, ele tem que observar algumas espécies de animais que existem na área. Por exemplo, um animal predador chamado capivara. Se você encontrar indício de capivara que tenha uma boa construção, tipo fezes, rastro de capivara, essa cerca, além de ser feita com arame liso, precisa de colocar arame farpado, de 10 em 10 centímetros, a uma altura de 60 centímetros. Cerca elétrica não adianta, tá? Cerca elétrica não adianta, devido o couro da capivara ser muito grosso, ela não vai sentir os impactos. Então, você precisa de colocar arame liso, de 10 em 10 centímetros, do nível do solo, tá? Até 60 centímetros. Pronto. Você já fez o planejamento das espécies que eu ainda introduzi na área, já fez o isolamento da área. O próximo passo é a demarcação do coveamento. Qual é o espaçamento que o técnico definiu? 3x3. Então, você irá demarcar uma linha, que a gente usa um cabo de aço, desse fininho, de 3 metros, e fará a demarcação desse coveamento, que uns chamam também de berço, né? Outros chamam de coveamento. Mas o certo mesmo é berço, né? Porque o coveamento é onde está morrendo as coisas, né? Morreu, enterrou. Então, o berço é mais bonito e chamativo, né? E o mais certo. Então, você faz essa demarcação para dar início ao coveamento. Esse coveamento, pessoal, ele precisa ser, no mínimo, 50 centímetros de profundidade.
Por que ele tem que ser no mínimo 50% de profundidade? Uma planta só ficará rústica, resistente a doenças, se ela tiver um sistema radicular rústico. E o que nós precisamos? Nós precisamos fazer esse berço ser confortável para o sistema radicular desenvolver o mais rápido possível. Claro que vai precisar da adubação. Então, você, efetuando um coveamento aí de 40 por 40, 50, 60 centímetros de profundidade, ele terá resistência. O pivotante irá penetrar no solo, dando sustentabilidade a essa planta. Tá? Aqui, só para vocês terem noção um pouquinho do croquis do posicionamento das plantas. Isso aqui não é nascente. Essa setinha azul aqui, ó, são espécies pioneiras, tá? E essa aqui também é uma espécie pioneira, que aqui é o eucalipto, né? Nós iniciamos aqui, ó, com um espaçamento de 3 por 6, tá? E na segunda é 3 por 12. E no intervalo de 3 por 12, nós colocamos uma linha de eucalipto. Vocês observem, gente, que aqui a nascente está aqui e o plantio está assim, ó, tá? Porque eu preciso proteger essa nascente. O sistema radicular dessas plantas aqui, ó, irão trançar em menos de 8 meses, tá? E no meio aqui, ó, é as espécies tardias, tá? Olha como está distribuído. E você precisa procurar distribuir as espécies tardias, principalmente as frutíferas, em vários pontos. Porque se você fazer aquele trabalho de nucleação, que é muito feito na região sul e sudeste, eu não sou muito fã desse sistema de nucleação. Por quê? Suponhamos que você vai introduzir aqui, ó, uma nucleação de 4 plantas de ingá. E para cá não tem. O animal, ele irá vir nesse ponto aqui. Não tem mais aqui, ele não vai para lá. E se tiver outra planta de ingá aqui, ele sai daqui com uma semente, com fruto aqui, ele vem degustando ele. Quando ele termina aqui, ó, ele deixa a semente. Vai fazer um trabalho de quê? De regeneração. Ele vem para cá, ele tem que transitar nessa área. Precisamos procurar fazer com que ele transite na área toda. Então, fique esse alerta aí. E aqui o croquis da mata ciliar. Já é ao contrário, está vendo o sistema das espécies pioneiras? Já é ao contrário, não é assim, ó. E toda a margem do igarapé, nós introduzimos o açaí. O açaí é uma forma de, no futuro, né, 3, 4 anos aí, iniciar uma receita para o produtor. Porque os custos de implantação não é barato, pessoal. Existem situações de revitalização de mais de R$1 milhão, tá? Por hectare. Aí você vai falar assim, mas é um absurdo recuperar um hectare, valer R$800 mil. Não é um absurdo. Vou te dar um exemplo. Numa situação igual Mariana, tá? Lá em Mariana você precisa de um recurso desse para conseguir revitalizar e fazer com que a floresta desenvolva. Porque você vai lá com 50, 100 mil reais, você não irá fazer a revitalização. Você pode ter certeza disso. Adubação profunda. Nessa área onde é que foi feito o desassoreamento da área, vocês observem, tá? Que nós atingimos solo B aqui, ó. Então, o que nós precisamos fazer? Além do coveamento profundo, matéria orgânica, tá? Além do fosfato reativo. Aqui nesse coveamento, ó, na adubação aqui, nós colocamos adubo orgânico, fosfato reativo e calcário, tá? Só para vocês terem ideia. Para depois iniciar o plantio definitivo.
Tudo preparado por etapa, fez o confiamento, fez a adubação profunda, se inicia o plantio definitivo. Nós vamos montar o esqueleto, o projeto Beija-Flor adota o esqueleto e introduzir na área as pioneiras primeiro. Aí demarcamos, fazemos todo o plantio das pioneiras, tá? Posteriormente, o plantio das tardias. E assim a gente não irá introduzir espécie tardia na linha das espécies pioneiras. Aí você faz a distribuição. Em uma área que você, no modelo, nós introduzimos 4 plantas de castanha, porque a castanha não será interferida. Nós não vamos efetuar o abate dela, tá? Adubação de arranque. Nós adotamos essa adubação de 0 a 25 dias após o plantio. Esse NPK, ele tem 30% de fósforo. Nós utilizamos aqui o 636 ao 43010, mas ele tem 30%. Você veja bem, nós fizemos uma adubação profunda de fósforo, que ficará lá 4, 5 anos liberando, e agora nós vamos fazer essa adubação à base de fósforo superficial. Vamos fazer uma corveta aqui de 10 centímetros de profundidade, uma extensão aí de 30 a 40 centímetros de comprimento, espalhar a dosagem recomendada, né? Aqui não é chute, aqui é conforme a recomendação do laudo, espalhamos e fazemos uma cobertura, tá? Cobrimos com a terra para absorção melhor. E aí, veja bem, terminou a adubação de arranque, nós viemos embora e retornamos na área 30 a 40 dias após essa adubação. Aí nós vamos dar início ao controle de invasores. Observe, não tem gramíneas, está vendo? Esse controle aqui vai ser uma capina manual, queremos fazer o coroamento. Por que nós precisamos fazer o coroamento? Porque nós vamos fazer a adubação de cobertura. Aqui fazemos o coroamento num raio de 80 centímetros. Se houver alguma infestação de capim, nós fazemos a catação e pronto. Não passamos herbicida nessa área aqui por enquanto, tá? Aí a adubação de cobertura. Essa adubação é uma adubação perigosa. Nós aplicamos ela 60 dias após o plantio. E ela é adotada na bordadura da copa da planta. Eu não falei anteriormente lá na adubação de arranque, é 20 centímetros na linha do coleto, tá? E as mesmas condições. Por exemplo, nós fizemos a adubação de arranque no outro lado da planta. Aqui nós fazemos a corveta em outra face, tá? De preferência, com declive para cá, ó, tá? Essa adubação aqui é fantástica. Você vê a diferença assim, em 30 dias na planta, tá? E aqui nós começamos a observar os objetivos sendo alcançados. Aquilo que eu disse anteriormente. A revitalização, ela precisa ser atrativa a pássaro. Olha o ninho, um tucanozinho, né? Porque o pássaro e o morcego também, né, faz uma dispersão boa de semente. Isso aqui é um leito do igarapé 2008, tá? Olha para você ver, hein? E o grande problema hoje, felizmente, Rondônia ainda não está acontecendo esse problema. Isso aqui é um problema mais do Sudeste, tá? Vossoroca e erosão. Observe aí embaixo aqui, ó, que a vegetação está verde, né? Então é na época de inverno. Olha o morro. A região do Sudeste, ele tem 3 problemas. E aqui em Rondônia nós precisamos
sanar 2 problemas por enquanto, tá? E um dos maiores reservatórios de água é esse aqui, ó, é os morros, tá? Os 2 maiores reservatórios são as árvores e os morros. E a região do Sudeste, principalmente na região que eu andei, em Valadares, a maioria dos morros estão desse jeito assim, ó, pelado, não existe nada, não sai nada, você está vendo? Então, eles têm um problema seríssimo. Eles têm que revitalizar esse morro também. Não só isso, todos os morros, né? Porque só as nascentes não será o suficiente para voltar a produzir tanta água que a população, enfim, todas as espécies irão precisar no futuro próximo, né? Então, aqui você veja bem, é um problema seríssimo. Os custos aqui também não são baixos, é altíssimo, tá? E aqui em Rondônia, nós precisamos também fazer um trabalho de conscientização aos produtores, tá? Está havendo um incentivo muito grande ao plantio de café, e agora para o cacau, e todas as 2 variedades através de irrigação. Ó, louvável esse incentivo, que iremos aumentar a receita do produtor. O produtor precisa urgentemente de alternativa produtiva na sua propriedade. Mas, infelizmente, nós não estamos fazendo um estudo da produção de água de determinado igarapé. Para nós determinar em determinada linha, por exemplo, onde um igarapé passa, que tenha lá, suponhamos, 100 agricultores, você não pode cultivar 100 mil pés de café, você pode cultivar 10 mil pés de café. Porque se a gente deixar os pequenos igarapés não abastecer os médios rios não vão abastecer os grandes rios. E aí começa a surgir o problema. E já está acontecendo os problemas em Rondônia. Não sei se vocês têm conhecimento, em 2020, você, para atravessar a balsa no Rio Madeira para ir para o Acre, você tinha que entrar no leito do Rio Madeira, uns 150 metros dentro do rio. Entende? Então, a gente precisa ter esses cuidados. Nós precisamos cuidar das microbacias, as bacias do estado de Rondônia, e os igarapé, principalmente, as nascentes, né? Nós precisamos de rever esses conceitos. Plantando água. É uma palavra bonita, né? Mas como que você vai plantar água, Pepino? É só através de revitalização? Não é só através de revitalização que plantamos água, pessoal. Nós precisamos adotar essa informação aqui também. Vamos supor, sua nascente está a 1.000 metros abaixo desse reservatório de água aqui, tá? E você vai ver a topografia do terreno, aonde você vai fazer a revitalização da nascente. E chegará à conclusão que com a chuva, as enxurradas vão descer por esse caminho. O que você tem que fazer? Você tem que calcular uma média aí do volume de água que desce nessas enxurradas durante a chuva, para você fazer um número de reservatório seco. E você não irá fazer só de um lado desse sulco onde a água escorre. É de um lado e do outro. Um sim ou não, um sim ou não. Por quê? Você vai plantar água, com a chuva vem, e suponhamos que esse reservatório aqui vai armazenar 300 mil litros de água. E até a sua nascente, nesses 1.000 metros, você irá desenvolver 20 reservatórios de água. Vezes 300 mil litros, ao tanto de água que você está plantando na tua área. Entendeu? A água irá infiltrar no solo. Você não está deixando a água embora. Por que está acontecendo hoje? Solos subsolados, degradado, vem a chuva, ela bate, escorre para o igarapé para o rio, e o rio para o grande rio, e aí o mar.
Nós não estamos armazenando água no solo. E o que está acontecendo? O lençol freático está, a cada ano que passa, ficando mais profundo. Isso já está acontecendo em Rondônia, tá? O lençol freático já está abaixando. Só um momento. E além desse reservatório, nós precisamos adotar essa aqui, essa curva de nível. Essa profundidade aqui irá depender do estudo que você fizer, né? 40 centímetros, 60 centímetros, profundidade, que a água também aqui será armazenada. Além daqueles açudes secos, lá você também irá fazer isso aqui. Ah, quantos metros de extensão? Vai depender do relevo do teu terreno. 50 metros, 100 metros, entendeu? A água bate aqui, você vai armazenar também. E vai diminuir a velocidade da água para causar erosão. Nós relatamos lá atrás das espécies pioneiras, né? Abertura de clareira. Você cultivando a tua floresta com espaçamento de 3x3, vai chegar um momento que a floresta irá estagnar o desenvolvimento. O incremento médio anual vai estagnar. O que você precisa de fazer? Abertura de clareira. E as espécies pioneiras é cultivada justamente para isso, tá? A última função da espécie pioneira, abertura de clareira. Porque as espécies tardias, você não irá interferir, você não vai fazer o abate dela. Só nas espécies pioneiras, que é o paricá, eucalipto, as duas principais, né? Talvez o pau de balsa e a paineira. Vai depender. Se essas duas espécies só não for suficiente, você irá interferir nas outras duas. Mas o paricá e o eucalipto já é o suficiente. Como que nós iremos efetuar o abate dessa planta? Aqui a planta já foi feita, ó, tá? Nós iremos efetuar o anelamento. A técnica que será adotada será essa. A 20 centímetros do nível do solo, nós iremos anelar a planta. O que irá acontecer? Ela irá acontecer a mortalidade através, iniciar lá na ápice, tá? Vai morrendo e vai secando e os pedaços de madeira irá cair naturalmente no pé da planta. Não irá causar dano a outra espécie que está plantado perto dela. Aí você já irá abrir uma clareira de 9 metros quadrados para desafogar a espécie tardia. Frejó, copaíba, jatobá, enfim, infinidade de plantas. Só na abertura de clareira aqui, nós ganhamos 3 centímetros nessas plantas, tá? Vou paricar aqui, no diâmetro, em um ano. E é muita coisa, gente. Essas áreas estão disponíveis para todos que desejam visitar, tá? Vai conhecer mais de perto. Outro problema seríssimo, tá? Controle de plantas aquáticas. Isso aqui custa uma fortuna, pessoal. Não é fácil fazer esse controle, tá? Você veja bem, uma vegetação que você não precisa para o seu reservatório de água. Você precisa de retirar essa vegetação. E qual metodologia você irá adotar para retirar essa vegetação? PC, balsa e caçamba. Ó, isso aqui é reservatório, tudo reservatório de água, ó, tá? E você precisar de fazer esse controle dessas plantas aquáticas. A PC irá tirar, carregar a balsa vai até um porto, chega lá, uma carregadeira irá retirar todos esses resíduos, carregar a caçamba, e a caçamba já tem um local definido para despejar esses resíduos. Esses resíduos aqui, com o tempo, viram adubo, né? Então, é um valor altíssimo, né?
Esse aqui é o apiário, tá? Nós adotamos. Apiário. Pessoal, é importantíssimo, tá? Toda revitalização, a gente adotar o apiário. Aí o profissional chega no produtor, o produtor fala assim: eu não tenho conhecimento nenhum para produzir mel, para cuidar de abelha. Se eu não tenho, nós temos um profissional disponível. Tá? Aqui em Cacoal existe fulano de tal que sabe trabalhar com apiário. Irá me instruir. O projeto Beija-Flor, ele tem uma parceria com SOS Abelha, da nossa amiga Elisanjo, a bióloga. É uma profissional altamente competente que faz as suas atividades com amor. Ela coloca a sua vida profissional antes do dinheiro. E todo profissional que trabalha dessa forma, a tendência dele é só crescer. O profissional ele não pode visualizar só o dinheiro, ele tem que exercer a sua profissão com amor, com carinho. O reconhecimento vai vir no futuro. E através desse reconhecimento, as oportunidades irão surgir. E o apiário, ele pode gerar uma receita, numa área de 1 hectare, com 10 colmeias, 22 a 26 mil reais ano para o produtor. Então, é uma alternativa altamente lucrativa para o produtor. Tá? E além de você produzir riqueza, é que dissemos anteriormente, as abelhas irão contribuir significativamente com a qualidade da semente que você vai ter disponível na tua área, tá? E as espécies anuais que você está cultivando. Uma alternativa que o projeto Beija-Flor encontrou para gerar receita ao produtor em curto prazo foi essa aqui. No primeiro ano, no segundo ano, algumas espécies você também pode cultivar, mas outras não. Mas aqui no primeiro ano, nós temos aqui o carro-chefe é melancia e inhame. E aqui nós temos abóbora, né? Cabutiá, pepino, batata doce, uma excelente alternativa, lucrativa, né? Porque você tem que diminuir os custos do projeto. Porque o produtor está assim num beco sem saída. Se não houver uma contribuição da sociedade, do poder público, para ajudar esse produtor rural a recuperar suas nascentes e maticilhar, vai ficar muito difícil para ele. Porque a sociedade, em geral, toda ela precisa de água, né? E nossa produção, nosso alimento, vem da área rural. Em contrapartida, a população da área urbana é muito pouco que estão fazendo alguma coisa. Hoje, você só vê empresa falar que está trabalhando ecologicamente correto. Mas as suas ações estão corretas? Falar não quer dizer que está tendo ação. Então, precisamos conscientizar a população que eles precisam também abraçar essa causa. O produtor ali tem que recuperar 3 nascentes. Ele vai gastar no mínimo 90 mil reais. Ele tem recurso para isso? O produtor não tem. O produtor não tem recurso para recuperar uma cerca na propriedade dele, aonde ele vai retirar 90 mil reais para recuperar 3 nascentes. Então, nós precisamos viabilizar o projeto dele. Faça uma doação, faça um mutirão e ajude o produtor. Aí, quiabo, banana, mandioca, pepino. Você pode cultivar o que você quiser. Esse arranjo, depende de você e da viabilidade econômica. Por exemplo, aí perto de Cacoal, se você vai fazer a revitalização de 100 nascentes, você não vai plantar só batata doce, porque Cacoal não consome a produção dessas 100 nascentes, essa batata doce.
A população não irá consumir. Você precisa de estudar a viabilidade econômica. Ah, eu posso levar essa batata doce para onde? Até de Paraná, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Espigão do Oeste, Presidente Médici, beleza. Aí eu vou levar para Porto Velho. Qual os custos de frete de Cacoal para Porto Velho? Já vai diminuir o lucro do produtor. Então, tudo é estudar a viabilidade econômica. Aqui algumas áreas. Isso aqui é uma área do projeto Beija-Flor. Olha, pessoal, Imbaúba, tá? Aquela hora eu não falei da espécie que eu queria demonstrar para vocês. Isso aqui, ó, é tudo regeneração natural de Imbaúba, que é o pássaro vem. E Imbaúba produz alimento. A maioria dos pássaros degusta a semente de Imbaúba. É um dos principais alimentos do bicho preguiça. Tá vendo? Isso aqui tudo regeneração natural. Foram os pássaros que fizeram a diferença. Eu não cultivo mais Imbaúba em área. 2 anos já tem Imbaúba regenerada. Tá? Essa área tem 24 anos recuperada, né? Chama mata ciliar. Essa imagem aqui já é uma área com 12 anos. Lembra daquela imagem que eu mostrei do igarapé seco? É essa área aqui, ó. Tá? E aqui, pessoal, para finalizar, é a minha inspiração. Por que ela é minha inspiração? Eu acompanho essa árvore tem 14 anos. Quando a gente é convidado para visitar uma área degradada por um produtor ou por alguma instituição do Estado, nós chegamos nessa área e observamos que a área está totalmente degradada e caso a gente conclua o negócio, que eu vou recuperar essa área, eu fico pensando, será que eu vou dar conta? Mesmo depois de 32 anos, eu ainda me pergunto, será que eu vou dar conta de recuperar essa área? Quando eu tenho muita dúvida, eu chego em casa e fico observando essa árvore. Por quê? Houve a dispersão, isso aqui é um cedo rosa, houve a dispersão da semente, ela caiu em cima desse material rochoso, numa pequena fenda, que era mais ou menos aqui assim, ó. Ela germinou em cima desse material rochoso, abriu o material rochoso e está a planta aí. Aí isso me dá uma força, falou assim, eu vou conseguir fazer assim, eu vou conseguir, entendeu? Essa é a minha inspiração, em cima do material rochoso, e eu com a terra disponível, com toda a tecnologia, eu vou conseguir sim. E agradeço a Deus e enfio a cara no projeto. Nosso muito obrigado a todos, tá? E aqui, ó, alguém quiser alguma informação maior sobre o projeto, todas essas informações nós temos ela no nosso canal do YouTube, através de vídeos, informando o profissional ou o produtor as técnicas que a gente adota, tá? O nosso e-mail para alguma pergunta e o nosso WhatsApp também. Estamos à disposição, porque o nosso objetivo é levar o projeto Beija-Flor o maior número de pessoas possíveis. Não escondo informação de ninguém, tá? Passo informação a todos. Caso alguém queira contratar nosso serviço, é diferente. Mas caso alguém queira informações sobre o projeto Beija-Flor, nós repassamos. Porque eu sozinho não dou conta de recuperar todas as nascentes possíveis, principalmente aqui no estado. Você imagina em todo o Brasil. Os recursos hídricos estão passando por um momento muito delicado. A Rondônia é altamente produtor de água. É produtor de água. Mas esse recurso está diminuindo. Eu já conheço o Igarapé aqui, que dia 22 de dezembro de 2020, fizemos um registro dele seco, onde tomava banho. Tá?
Então, já está acontecendo graves problemas em Rondônia. E com esse aumento de produtividade do Estado no setor de produção de alimento, que precisa, nós iremos consumir muito mais água, tá? Fica aqui a nossa mensagem a todos. Caso alguém tenha alguma pergunta, estamos à disposição. Agradeço ao Pepino aí pela disponibilidade dele. Não sei se os colegas que estão assistindo têm alguma pergunta, mas, Pepino, chama atenção o nome do seu projeto, né? Que é na Amazônia. Mas eu te acompanho já por algum tempo e eu vi que você já começou a levar esse projeto para outros biomas. E como que acontece isso, a adaptação para outros biomas? Explica um pouquinho mais para a gente aí, por gentileza, dessa parte. O grande problema hoje é falar sobre a gente transmitir, por exemplo, levar espécies para outra região, é sobre espécies exóticas. Eu tenho um conceito diferenciado da maioria dos técnicos sobre espécies exóticas. Porque a maioria dos técnicos, a própria população, critica as espécies exóticas, mas só fala sobre espécie arbórea. Porque se nós partir para o lado da fruta, das 20 frutas mais consumidas no país, só 2 é brasileira. Maracujá e abacaxi. Até 4 anos atrás, a goiaba entrava nesse ranking, mas a goiaba perdeu espaço. Você está entendendo? Aí você parte para o grão, não tem um grão brasileiro. Parte para legumes, verduras, vai para carne, tudo exótica. Mas aí você faça essa justificativa, o interlocutor te diz assim, não, mas nós estamos falando sobre espécies. Então, é 2 pesos e 2 medidas? Por que as espécies arbóreas que se adaptam na região não podem ser cultivadas? No caso do eucalipto. No eucalipto, você fala assim, você cultiva uma espécie exótica. Eu falei assim, por que espécie exótica? O eucalipto tem várias funções na área. Uma das principais é estagnar a erosão, por causa do sistema radicular agressivo. Outra função, desobstruir nascente que está assoreada, através do sistema radicular. Outra função, atrair inseto, que eu preciso de atrair inseto para a área, porque através dos insetos, os passos vêm junto. Proteger as espécies tardias de insolação. Fazer as espécies tardias entrar em competição, em busca de iluminação. Levantar o lençol freático, absorver a água do solo e jogar na atmosfera. E a última função é abrir clareira. E tem outra informação do eucalipto importantíssima. Quando eu visito a área, a primeira espécie que eu vou observar é o que é? É o eucalipto. O eucalipto vai me dizer se tem formiga na área. Porque a formiga cortadeira irá de encontro com o eucalipto primeiro, para depois depredar as espécies nativas. E quando eu observo o eucalipto, que eles está depredando o eucalipto, opa, aqui tem formiga. Eu vou procurar o foco de formiga, onde está, e vou combater ele. Você está entendendo? Sim. Então tem que estar... Pegando o gancho já, eu queria já fazer 2 perguntas. Muitos técnicos não utilizam, tem esse mito, né, de não utilizar eucalipto pelo grande consumo de água. Como que funciona isso? Conversa. Você veja bem, um eucalipto para desenvolver 1 quilo, ele consome 350 litros de água em média. Vai depender da variedade. O eucalipto mais denso que tem é o citriodoro. Nós cultivamos o clone, né? É o VM ou o H3. Então, você veja bem, ele consome 350 litros de água para produzir 1 quilo de madeira. Tá? 1 quilo de arroz consome 2.500 litros de água. 1 quilo de carne de boi, para produzir 1 quilo de carne, consome 15.500 litros de água.
Para produzir um carro popular, 450 mil litros de água. Por que ninguém fala sobre isso? E o eucalipto, além dele consumir, mas ele busca água do solo e joga na atmosfera. Sim. O eucalipto não irá permanecer na área, ele vai ser cultivado para controlar essa erosão até as espécies tardias se formar, montar aquele leque, assim, aquele entrelaço de sistema radicular, tá? Atrair abelha, né? Os insetos em geral que a gente fala. Sim. Trazendo essa questão do assoreamento aí, que ele ajuda, em tempo, aquela imagem que o senhor mostrou, que o senhor usou a pá carregadeira para recuperar um assoreamento, né? Tirar, para começar a recuperação, depois que se inicia, depois que passa a pá, que te retira aquela camada, com quanto tempo a gente já começa a ver que o processo de assoreamento parou? Você plantando as espécies corretamente, dentro de 2 anos já acabou o assoreamento. 2 anos. Então, fazendo todo aquele trabalho que eu te falei lá, né? Que eu mostrei anteriormente lá, dos açudes secos, da curva de nível, tá? Que ele vai diminuindo a velocidade e todos os resíduos vão parando ali. Certo. Uma pergunta que fizeram aqui, o senhor falou que para o combate das gramíneas, né? O senhor utiliza os herbicidas e o controle das formigas e dos cupins, qual que é o processo, a técnica que o senhor utiliza? Isca é a mais recomendada, tá? Isca. Tem a pulverização, tá? A base de fipronil, mas fipronil é muito agressivo pulverizado, tá? Que ele mata todo o inseto. Você pode adotar o fipronil, por exemplo. Eu adoto ele em alguma região que tenha muita infestação, mas eu adoto ele só no formigueiro. Mas eu prefiro a isca, que eu vou te falar o porquê. A isca, para você administrar ela, você não pode ter preguiça. Você tem que encontrar o formigueiro. Não é só encontrar o carreiro. Porque o carreiro não vai lhe dizer o tamanho do formigueiro. E você tem que administrar a dosagem da isca de acordo com o tamanho do formigueiro. Então, você tem que encontrar o formigueiro, medir as dimensões dele, após administrar a dosagem recomendada, que é 10 gramas por metro quadrado de terra fofa. A isca, o que acontece? A formiga operária carrega a isca para dentro do formigueiro, vai lá para onde é que está o fungo, a jardineira começa o processo de triturar a isca, intoxica e vem a mortalidade. Aí o formigueiro, todas as formigas morrem de fome, né? Sim. Certo. O Pepino, tem uma pergunta aqui que eu vou colocar na tela aí, que o Glauco fez. Ver se você está conseguindo ver aí, né? No primeiro ano. No primeiro ano já implementa já coloca o apiário, tá? Além de você cultivar lá batata, abóbora, melancia, quiabo, inhame, tá? Você já pode introduzir o apiário. Entendi. Ô Pepino, o senhor já utilizou hidrogel aqui na região ou não? Já. Já, e como é que foi o desenvolvimento com esse hidrogel? A maior função do hidrogel, na minha opinião, é para diminuir a mortalidade das plantas, né? Se você administrar o plantio na época correta, você não tem mortalidade. E outro detalhe, tendo uma muda rústica, tá? Uma muda de excelente qualidade. Você não importa o tamanho da muda, tá? Eu cultivo muda aí de 30 a 40 centímetros no máximo, tá? Mas o sistema radicular é agressivo. Você, por exemplo, quando for no viverista comprar 10, 15 mil mudas dele, você solicita ele, eu posso tirar uma muda do seu recipiente? Pode. Ele vai retirar você vai retirar a muda do recipiente e vai ver o sistema radicular, como estão as radículas, se tem meia dúzia de gato pingado ou se está trançado de radícula. A radícula é o que absorve o nutriente do solo. Sim. Se não tiver, meu filho, você não compra. A muda não irá desenvolver, não irá suportar. Então, é muito importante. E associado a isso também, eu tenho aí é uma dúvida minha mesmo. Então, todo o processo de recuperação dessas áreas, Pepino, a gente tem que fazer logo após
o período de cheia, né? Porque para a gente saber onde está Os estudos, né? Isso, os Ó, estudos. os estudos A você tem que coletora de cheia fazer para ver onde alaga, né? a demarcação do alagamento e identificação dos olhos d'água, de preferência no período de cheia, porque você não vai ter Certo. conhecimento onde é que a água vai em pleno verão, né? Sim, não dá. Entendi. Entendeu? Então, era uma pergunta que tinha aqui sobre a importância da qualidade das mudas e a outra foi essa aí do período de revitalização. Não sei se os colegas têm mais alguma pergunta, nós já estamos indo para 1h17 de live. Se eu tiver mais alguma coisa para falar, mas em nome da associação, Pepino, eu agradeço o senhor pela disponibilidade, Eu que porque agradeço a oportunidade de levar o projeto. Porque agora, né, voltando esses CARs aí, a adequação pelo PRA, vai ser um tema muito importante, essa recuperação e revitalização, né, de nascente, de áreas degradadas. Mas é aquilo que eu Então, falei para você, se não houver bom senso da sociedade, tá? E poder público, tá? O produtor não tem condições, ele não tem recurso financeiro para fazer isso. Não existe. Que é caro, não é barato. Um isolamento numa área hoje, por exemplo, de uma nascente, fica aí 8 a 10 mil reais. Só o isolamento da área. Adubação, que você precisa fazer, que a área está degradada, tá? Toda a revitalização que nós vamos fazer, a área está degradada. A pessoa não tem consciência. Não precisa de fazer adubação, não. Precisa, sim, senhor. E as 4 adubação principal. E, posteriormente, um ano tem que fazer adubação novamente, cobertura. Tá? sim, é importante estar preparado, principalmente tecnicamente, né, É. para prestar esse tipo de serviço, porque são detalhes que, ó, um detalhe desse que a gente deixar passar aí compromete todo o estudo. Então, tem que ficar ligado nas técnicas de trabalho que tem aí no mercado, né? Tecnologia. O senhor apresentou a sua com quase 40 anos aí de trabalho, foi a que deu certo aqui na região norte, né? O senhor também já está levando para outros biomas aí. Esse é um modelo de revitalização que nós desenvolvemos, tá? Não é, assim, só sucesso, não. A partir de 89 até 2007, nós levamos muita porrada, tá? Mas é através dos erros que a gente vai acertando. Mas se você pesquisar os projetos que nós fizemos até a data de hoje, houve uma evolução muito grande e vai continuar evoluindo, porque eu não vou conseguir chegar, produzir igual da natureza. Isso é certeza, tá? Mas a gente já está estudando outras possibilidades de introduzir mais alguma coisa nas áreas, tá? Certo. E eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para o meu amigo e parceiro, o Maico, da Agrocred, você está entendendo? Nós somos Ele está por parceiros. aqui. Nós somos Agrocred parceiros. Engenharia, né? Nós somos parceiros, tá? Nós somos Aí, ó. parceiros. Meu Ele grande mandou amigo, tá? boa noite para o senhor aí. Um profissional que eu tenho muita admiração e respeito por causa da sua integridade e do seu profissionalismo. Aí tem o Glauco aí, Verônica. O Glauco é o presidente da associação. Hum. Ele é de Ariquemes. E a gente estava com uma pauta dessa de recuperação e revitalização de áreas degradadas. E a primeira pessoa que a gente pensou foi logo o senhor, entendeu? Obrigado. Porque é impossível você falar sobre revitalização em 1 hora, 2 horas, tá? É um Não, leque assim, ó, coisa fabulosa, tá? E sim. complexa, né? Não é assim, por Não é revitalizar vai fácil, dar não. certo. Ó, o Michael disse que tá aí ainda, ó. Tá por Falou, aí. Mike. Mas, Pepino, fica aí, se o senhor quiser deixar mais alguma mensagem aí, senão eu agradeço aqui a presença do senhor, o tempo A que o minha, senhor... a minha mensagem é que esses profissionais se dediquem, tá, à revitalização,
porque as futuras gerações, eu penso assim, tá? Depende exclusivamente dessa geração agora. Na minha opinião, é a única geração que tem assim tempo para amenizar o problema do acesso à água potável das futuras gerações. Já está acontecendo em todo o mundo, tá? Vou te citar um pequeno exemplo aqui, ó. O Lago Pulpo, na Bolívia, desapareceu em 3 anos, tá? 2016, 2017, 2018. Ele sumiu do mapa. Mar de Aral, né? Na Ásia Central, Lago Poyang, na China, Lago Azahar, no Iraque, A gente está Lago vendo agora Paulo. também, né, a escassez hídrica no estado, aumento de conta de energia para tentar racionalizar o uso de energia elétrica, isso, Ao sul, Paraná está com um problema seríssimo nos rios, né, de Iguaçu, abastecimento de água, tá? Tá? Beleza? complicado. Então, a Combinado, vocês Piquet. todos, boa noite e que vocês abracem a causa aí e divulguem qualquer coisinha, pode acessar o nosso canal lá, tá? Para mais Eu vou informação. deixar o link ali Uhum, na descrição depois do canal do senhor e uhum. vou entregar para o senhor também essa live para o senhor subir no canal do senhor também. Ah, eu vou compartilhar lá. Beleza? Combinado, então. Muito Obrigado, obrigado, Piquet. Um Gabriel. abraço. Um abraço.